Queridos, nós vamos ler em Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Quem for achando aí vai dando um glória, aleluia. Eu vou para o céu. Qualquer manifestação para que eu saiba que você está vivo. Amém? Então diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Nós estamos no Seminário da Família, e ontem foi muito interessante o que nós ouvimos aqui. E eu creio, queridos, que aqui nesse texto há uma promessa para nós. Antes do grande dia, amém? Antes do grande dia haverá uma manifestação de uma restauração familiar. E aqui está dizendo que o Senhor enviará sobre nós o espírito de Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Quer dizer que quando dentro do seio familiar há litígio, há contenda, há divisão, há falta de perdão, a terra é manchada com maldição. Às vezes você pensa, não, esse problema é só meu e da minha família. Não. Esse é um problema da nossa nação. Esse é um problema da nossa terra. Quando as famílias estão divididas, quando as famílias estão brigadas, quando as famílias estão fora da vontade do Senhor, a terra, o Senhor vai olhar para a terra e vai amaldiçoar a terra. Porque Deus é um Deus de princípio. E Deus diz que os filhos devem honrar aos pais, e os pais não devem levantar a ira dos seus filhos, não é verdade? Então, se a quebra desse princípio existir dentro da nossa casa, o Senhor vai olhar para essa terra e vai amaldiçoar essa terra, como consequência da nossa desobediência, como consequência da desobediência familiar. Mas para nós existe uma promessa de restauração. Amém? Não apenas para você, mas para os seus discípulos, para as famílias dos seus discípulos. Amém? Para aquelas pessoas que estão indo para a sua célula, para as células de cada um aqui. Amém? E essas pessoas estão vivendo uma ruína, uma destruição. Tem família aqui que só a misericórdia. Eu tenho certeza que você conhece uma família que vive um caos familiar, que vive um caos dentro de casa, que é não sei quem intrigado com não sei quem não fala com não sei quem. E isso, querido, não é a vontade do Senhor para as famílias. Diga para o seu irmão, você está me entendendo, querido? Você está entendendo aí? Amém? Então, Deus, Ele está nos dando uma oportunidade de ser instrumentos de restauração para as famílias. Ontem, a Celeste falou um pouco sobre Abraão, né? Que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, que cada um de nós decidamos ser um Abraão nessa geração, através da minha vida, através da minha aliança com Deus. Sejam abençoadas as famílias dessa terra. Abraão chamou a atenção de Deus, mas ele não era diferente de mim e de você. Quer dizer que você pode chamar a atenção de Deus para a sua vida. Você pode chamar a atenção de Deus para a sua aliança. A aliança que você tem com o Senhor, independente de qualquer outra coisa. É o nosso maior tesouro, é a nossa aliança com Deus. E se eu sou uma mulher aliançada com Deus, se você é uma pessoa aliançada com Deus, você pode sim viver essa mesma realidade que Abraão viveu, que através dele ser abençoadas as famílias da terra. E nós podemos sim viver isso aqui,
que o Senhor está falando com a gente. O espírito de Elias, um espírito de restauração, um avivamento familiar. Diga para o seu irmão: Deus vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, um avivamento familiar. Amém? Você crê? Você vai ouvir testemunho das pessoas falando: minha mãe me pediu perdão, meu pai pediu perdão do filho, o filho pediu perdão da mãe, o irmão pediu perdão da irmã, e todos virão para a casa do Senhor adorar o grande Deus. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, trazer à existência, Senhor, essas verdades espirituais que o Senhor tem ministrado a cada um de nós. Eu creio, Senhor, eu creio e declaro que depois desse seminário nenhuma família será mais a mesma, nenhuma família será mais igual, Senhor, mas que o Senhor fará milagres em cada casa. Eu quero que você receba no seu espírito. Eu quero que você saia essa noite desse lugar convicto que a minha casa, a sua casa, será o alvo do milagre do Senhor. Que a sua casa, a sua família é o alvo do milagre do Senhor. É o alvo do avivamento. Viveremos dias de avivamento familiar. A restauração de cada casa, de cada lar, de cada família, Senhor. A reconciliação. A tua cura, Senhor. A tua cura sobre os pais, sobre os filhos. Que os filhos perdoem seus pais. E que os pais perdoem seus filhos. E que aquela família, aquela família que as pessoas não se falam, Senhor, que inicie um novo tempo, um tempo de reconciliação, um novo tempo, Senhor, um tempo de um avivamento espiritual, que você seja curado, que você seja curada. A esposa que precisa perdoar seu marido, o marido que precisa perdoar sua esposa, receba a cura do Senhor. Você que guarda mágoas, você que guarda ressentimentos, amarguras, você que não consegue viver em paz dentro da sua casa, eu quero declarar a cura do Senhor. Eu quero declarar a libertação do Senhor na tua família, no teu relacionamento, no teu casamento. Eu quero declarar da parte de Deus um avivamento sobre a tua casa, um avivamento sobre a tua família. Sabe por quê, igreja? Porque Deus nunca nos abandonou e Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos deixar só. Ele nunca vai nos deixar desamparados. Creia no seu coração. Creia no seu coração que Ele fará. O mundo lá fora, mas não encontremos em lugar nenhum o que temos agora. A presença do Senhor, a presença de Deus é tudo, Senhor. Tudo o que precisamos. Diga isso para Ele: eu tenho a Ti, Senhor. Eu tenho a Ti, Jesus. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Diga para Deus: eu sei que eu tenho o Senhor. Eu sei que eu posso contar com o Senhor. Você pode olhar ao seu redor e dizer: eu não posso contar, Senhor, com ninguém, mas eu posso contar contigo. Eu posso contar com meu Deus.
Eu posso contar com a tua fidelidade. Eu posso, Senhor, contar com a tua graça. Temos o Senhor, aquele que peleja as nossas guerras, aquele que vai à nossa frente, aquele que está intercedendo de noite pela restauração das nossas famílias. Nós temos a Ele. Você tem a Ele, igreja. Não abaixe a sua cabeça. Não se sinta derrotado. Temos o Senhor. Temos o Senhor. E Ele nos basta. A sua presença nos basta, Senhor. O teu amor nos basta. A tua fidelidade nos basta. O mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Tenho você. Tu és fiel. Fora, você pode ter experimentado muitas coisas, mas só na presença dele, a fidelidade, lealdade, integridade, santidade, só o Senhor. Só tenho você. Só faltava eu pensar. Se você não sabia, ouça, Ele está contigo, Ele não te deixará, jamais te abandonará. Ele é Deus, Deus fiel, Deus fiel. Acima de todas as adversidades está o poder do nosso Deus. Amém? Você recebe? Dê um aplauso a Jesus. Obrigada. Maravilhoso é o nosso Senhor, amém? Nós vamos receber uma mulher de Deus aqui, minha amiga, pastora de multidões. Ela nem imagina o que Deus vai fazer na vida dela. Então, vamos receber a pastora Giovana. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, né, pela oportunidade que recebi da nossa amada apóstola, amém. E que você seja abençoado grandemente neste congresso, nesse seminário, né? Desde ontem fiquei sabendo que está sendo uma bênção. Que o Senhor continue a abençoar cada família que está aqui, a cada filho. Amém? Glória a Deus. Estamos na segunda noite, neste momento. Eu peço o caminho do Senhor, direcionar Ele ao caminho divino. Amém? Obrigada, amada. Glória a Deus. Então, o mesmo se dá com a criação dos filhos. Direcionar a eles, ao alvo. O Senhor, Ele vem, Ele nos abençoa com os nossos filhos, e nós temos que direcionar a eles com o ensinamento da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluias! Vamos abrir a nossa palavra em Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Glória a Deus! Provérbios 22, verso 6. Educar a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. O Senhor, Ele já está instruindo os pais aqui na palavra. Ensina, direciona, para quando ele for grande, ele não venha se desviar. O Senhor, Ele diz que nós temos que estar atento a este mundo. Este mundo, ele vem tragar os nossos filhos com as coisas que ele tem a oferecer. Só que nós temos que trazer e dar um ensinamento ao contrário, que o que o Senhor tem para
Glória a Deus. Hoje eu vou falar para vocês sobre 2 tipos distintos de alvo. O primeiro, ele é o geral. E nele nós vamos estar encontrando ele em 1 Timóteo 2,4. Anotem, você que está anotando. Seja bem-vinda. 1 Timóteo 2,4. Anotem direitinho que vocês podem estar mastigando esses versículos depois e passando também para outros pais, direcionando geralmente as mães que são vizinhas, conhecidas e amigos. Amém? 1 Timóteo 2,4. A palavra, ela afirma que ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aquilo de forma generalizada, que ele está falando que é para todos, ou seja, todos sejam salvos. Essa é a palavra que ele vem trazendo para todos. Então nós temos, que caminhar direto. Eu ainda pensei em trazer, apóstolo, em fazer, eu tenho umas ideias meio louca, de trazer e fazer um painel como se fosse o alvo, né? Aqui, direcionando. Muitas vezes, quando nós pedimos do Senhor, o Senhor ele vai colocando umas ideias meio doidas na nossa cabeça, a gente só vai colocando para fora. E vai colocando e mostrando, porque o Senhor é Ele que nos dá a sabedoria, amém? Glória a Deus, aleluias. Eu peço que os amados irmãos abram sua Bíblia em Atos 22:14. Nós vamos falar agora sobre o segundo alvo, que ele é o pessoal. Esse é o pessoal. Amém? Glória a Deus. O pessoal é aquilo que o Criador, o nosso Deus, ele planejou para cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos algo que o Senhor ele tem para nos dar. Você tem algo especial. Não pense você que você não tem, que você não tem algo, que o Senhor não te batizou com nada, que o Senhor não te deu. Você tem sim, porque o Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um. Do pequeno ao mais velho. Amém? Glória a Deus. Atos 22:14. O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele e ver o justo e ouvir a voz dele. Amém? Essa afirmação, ela representa o plano divino para Paulo. Não para cada um de nós, porque o Senhor ele faz dessa forma. Para cada um ele tem um propósito. E ele vai direcionando a cada um no seu caminhar, quando nós nos colocamos na presença dele. Porque muitas vezes nós não colocamos nós totalmente na presença do Senhor. E muitas vezes nós estamos perguntando por quê? Senhor, por que você não fala comigo? Senhor, como é que eu posso estar direcionando? Senhor, como é que eu posso estar ensinando os meus filhos? Peça do Senhor a sabedoria. O Senhor, ele vai trazer diante de você através da palavra. Direcionando a cada passo que você tem que fazer, a estar orando por eles. E direcionando e ensinando na palavra e com amor. Amém? Glória a Deus. Ananias, ele foi enviado pelo próprio Cristo com uma mensagem a Paulo. Imediatamente após a sua conversão, quando o Senhor vem, ele faz, ele usa e ele envia. A estar levando a palavra dele. É dessa forma ele vai fazer com cada pequenino que está aqui nesta noite. O Senhor, ele vai usar cada um. Não pense você que o Senhor não olha para as crianças. O Senhor olha assim para cada um deles, porque é do coração deles que nós temos que ter para poder subir aos céus. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Paulo, ele foi escolhido para ver ao Senhor Jesus. Porque o Senhor escolheu a ele. O Senhor te escolheu como pai. O Senhor te escolheu como mãe. Dessa joia que está nas tuas mãos. Para poder, direcioná-lo diretamente à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus, ele tem um propósito muito grande na vida de cada um que está aqui. Amém? Obrigada.
Abram sua Bíblia em Filipenses 3. Nós vamos dar uma passeada na palavra do Senhor nesta noite, porque quando nós estamos falando, o Senhor, Ele vem e Ele mostra na palavra dEle, e que você venha ter a curiosidade e o amor, o primeiro amor, de estar ali folheando a palavra dEle, porque é através dessa palavra que Ele fala contigo, Ele fala conosco, amém? Glória a Deus. Filipenses 3, verso 13 e 14, amém? Glória a Deus. Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando nas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Amém? Siga para o alvo. O Senhor, Ele fala ao seu coração, siga. Siga para o alvo. O caminho que o Senhor, Ele vem traçando desde a noite anterior e desde hoje. E Ele vai continuar falando com você. Não somente nessas 2 noites, mas daqui em diante. Porque o falar do Senhor e o ensinar é constante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A fé, ela tem um objetivo, um propósito e uma razão para ser alcançada. Direcionando o quê? Ao alvo. Quando nós estamos caminhando e prosseguindo na palavra do Senhor, lá nós vamos encontrar. Nós temos que ter fé. Fé é algo que a gente não está vendo, mas nós sabemos que vai acontecer, né, apóstola Vivian? Coisas que a gente não sabe, né? A gente quer muito, mas o Senhor, Ele vai abençoar. O Senhor sabe os desejos do teu coração. Amém? Amém. Quem crê, levante a mão e dê uma glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Santos tu é, Pai. O apóstolo Paulo, ele é direto em sua afirmação. O apóstolo Paulo, ele fala e ele afirma que o alvo principal é a salvação. Então, nós temos que direcionar os nossos filhos, primeiramente, ao alvo da salvação. Muitas vezes, nós, como pais, nós pensamos que, geralmente, nós temos que já trabalhar e colocar o profissionalismo, né? Vamos pensar já no acadêmico da criança, e não que seja errado, meus amados, mas nós estamos pulando etapas que o Senhor, Ele quer que nós ensinamos para os nossos filhos. Etapas que não podem ser puladas. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Antes de trabalhar o alvo personalizado na vida dos nossos filhos, nós precisamos ajudá-los a alcançar o alvo geral. Graça e paz, meu amado, seja bem-vindo. Só que tem pais que não estão tendo conhecimento. Não é verdade? Devido a essa falta de conhecimento na verdade. Então, nós somos fontes para que você venha estar auxiliando outros pais que necessitam também. O seu vizinho, a sua amiga. Muitas vezes, como a apóstola estava falando aqui, muitas vezes tem dentro da família da gente. Tem o pai, tem os irmãos, tem os primos. Muitas vezes nós estamos vendo uma injustiça com uma criança. Por quê? Porque não está tendo entendimento. Ela não tem o entendimento. Ela não tem um conhecimento que você tem. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa palavra em Mateus 7, 13 e 14. Aperte o cinto. Glória a Deus. O Senhor está falando ao seu coração. Aleluias. Mateus 7, verso 13 e 14. Glória a Deus. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que andam por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que encontram. Nesse versículo ele mostra 3 estágios. Ele fala de porta,
Ele fala do caminho, mas na frente também tem um alvo. Os dois, ele tem o mesmo prosseguimento. Ele tem o mesmo direcionamento ali. Você vai o quê? Tem duas portas ali. Você vai ter que optar por uma. Mas antes de chegar nela, tem um caminhar. E você vai percorrer este caminho. Você vai escolher entre o caminho da vida ou o caminho da morte. Mas antes de você chegar até lá, você vai opinar lá na frente. Você vai decidir. O alvo que está lá na frente é a porta da direita ou é a porta da esquerda? Então isso vai trazer diante de você a decisão. O alvo é o propósito com o caminho do Senhor. Decida a ensinar aos seus filhos no caminho correto e direcionar eles direitinho como seguir, como se portar. A sabedoria do Senhor, Ele vai trazer diante de você. Peça do Senhor. Senhor, como é que eu posso estar ensinando meus filhos? Senhor, fala comigo. Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar assim, ó, como se fosse limpo. Uma coisa real na tua frente. Você vai ouvir a voz do Senhor falando com você ao teu ouvido. Não se assuste, o Espírito Santo ali, ó, te conduzindo, falando com você. Olha, isso não está certo. Olha, isso daqui está errado. Olha, conduz ele direitinho por este caminho. Esse caminho aqui é o certo. Muitos filhos ficam chateados quando o pai puxa a orelha e fala as verdades para ele, direcionando na palavra. Só que muitos filhos acham que não está certo. E as crianças, elas vão crescendo. Peça do Senhor a sabedoria para que, ó, nós viemos conduzir nossos filhos, amém? Glória a Deus, aleluias. Há dois caminhos, mesmo sentido e mesma trajetória, como eu falei para vocês. Vocês escolhem. O caminho vermelho ou o caminho azul? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João 3:5. Anotem. João 3:5. Use essa arma para estar, ó, usando a seu favor. Glória a Deus. A porta de entrada no reino de Deus se dá através do novo nascimento. Temos que nascer de novo. Amém? Quem é que nasceu de novo? Levanta a sua mãozinha para o alto e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Santo Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que orientar os nossos filhos. Orientá-lo e direcioná-lo ao caminho certo. Amém? Glória a Deus. Ensine sobre a palavra aos seus filhos. Ensine eles a ficar sentadinho no culto. Não dê celular para ele em troca de alguma coisa. Eu levava um ensinamento para a célula das mulheres. Uma vez eu cheguei no culto e a criança estava com o celular na mão. Eu olhei assim, fui lá no cantinho com ela e falei, minha amada, não pode. Antigamente era a irmã Giovana, ela falava, mas irmã Giovana, ele só fica quieto assim. Eu falei, minha amada, ensina a criança no caminho que deve andar. Está errado. O que você faz durante o dia com a criança? A gente de manhã toma café, acorda 10 horas da manhã, dou o almoço para eles, coloco de novo para dormir, eu aproveito e vou dormir também. Então mude a trajetória da tua vida. Quer dormir? Não, você dorme de noite. Coloca a criança para brincar, interta a criança. E quando for à noite, quando você vir para o culto, vai ficar sentadinho. Se dormir, tem colchãozinho lá atrás. Leva lá para trás e vão dormir. Crianças pequenas, elas têm que ter entendimento. O meu, eu comecei a puxar a rédea dele aos 5 aninhos, ele tem 6. É uma benção. Passava correndo.
não é uma flecha. O pastor falava, é bem o filho do pastor. Quando fazia alguma coisa, algum barulho, ele falava, segura que é o filho do pastor, com certeza. Era uma benção. Segura a rédeazinha dele. Hoje ele fala que ele não quer ser pastor, não. Coloca uma calça nele. Não quero ser pastor. Não quero, mãe. Mas senta, ele senta lá, coloca para sentar. Fica zangado com a carinha dele feia. Mas está lá sentado porque tem que ensinar. Então, é dessa forma que nós vamos encaminhando nossos filhos, direcionando a eles. Amém? E a criança com 7 anos, ela pode estar lá sentadinha no banco, que ela tem entendimento, sim. Ela entende o que está sendo falado e o que está sendo direcionado. Amém? Amém? Glória a Deus. E não faça acordo com os filhos de celular na igreja. Primeiramente, é errado. Aliás, segunda, né? Isso é errado. Primeiramente, nós estamos faltando com respeito à casa do Senhor. A casa do Senhor, ela está aqui para que nós viemos adorar Ele. Não para a gente ver celular. E isso também serve para os jovens, né? Para a criança, né? Para os jovens também, que a gente vê isso com os jovens, né? Chega aqui, tá no celular, termina o culto, tá no celular, esquece celular, vamos estar em comunhão com os irmãos. Chegou, esquece celular. A Bíblia, vai conversar como é que foi, é a benção. Aconteceu isso na minha vida, dá teu testemunho, esquece o celular, meus amados. Glória a Deus, aleluias. Vamos estar em comunhão com o Pai, com os irmãos, amém? Glória a Deus, aleluias. Os filhos, eles não nos pertencem, eles são propriedade divina. Vamos lá em Salmos 127, 13. O Senhor, Ele vai falar mais uma vez aos nossos corações, aleluias, glória a Deus. Salmos 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos, eles são fruto do ventre, do seu galardão. Então, devemos criá-lo com consciência que nós vamos dar conta e responder isso diante de Deus. Um exemplo, Joãozinho, vamos para a igreja, meu filho. Ah, mãe, não vou ficar em casa assistindo novela, assistindo o que for. Mãe, vou ficar em casa jogando, não vou não. Bora, menino, vou nada. Agora me pergunte quantos anos a criança tem. Uma criança com 8 anos, 9 anos, 7 anos, se governa? Não se governa. Você tem autoridade plena no teu filho até ele completar os 18 anos dele. E se ele estiver morando em casa, vai obedecer do mesmo jeito, amém? Aleluia. Porque nós estamos assim. Então eu vou me embora, então fica aí, eu vou orar por você. Chega na igreja, Senhor, toca no coração do meu filho. Ele não quer vir para a tua casa, Pai. Faz alguma coisa, entrego ele nas tuas mãos. Epa, isso é responsabilidade do pai e da mãe. Quer que o anjo desça de lá, olhe para você, muitas vezes você está lá de joelho no chão, orando. Senhor, toca no coração do meu filho. O anjo está olhando assim para ti. Sério, é eu? Cadê o pai? Cadê a mãe dessa criança? Né? Então você direciona o seu filho no que. Vai, então bora, você vai. Chega na igreja com a tromba do elefante, vai sentar com a tromba do elefante e vai olhar e vai prestar atenção na palavra do Senhor. Amém? Tem que vir sim para o culto. Ensina a criança, porque essa criança ela vai crescer. E se você não fizer ela chorar quando é pequeno, você vai chorar quando for grande. E é você, não vai ser a criança. Porque a sua criancinha, o seu bebê, ela vai crescer, amém? Glória a Deus, aleluias. Santos, santos tu é, Pai. Então nós temos que levar o nosso filho a viver a vida de Deus.
direcionando ele com entendimento. Não se deixe levar pelas manhas dos filhos. Se deve levar pelos ensinamentos de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 6:4. Glória a Deus. O Senhor está falando ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Glória a Deus. Efésios 6, verso 4. Glória a Deus. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O Senhor fala mais uma vez ao nosso coração, ensinamentos, direciona. Amém? Obrigada. Criar, nós temos que criar nossos filhos, alimentá-lo, direcionando ele direitinho, ficando fortinho, não é só no físico e no emocional, mas também no espiritual. O processo de criar uma criança, de alimentar ela, não ocorre somente uma vez na semana, 2 vezes ao mês, não ocorre. Eu estava conversando com Israel, ele estava me vendo, e ele falando, a mamãe está estudando, e ele falava que estava estudando, aí eu, tá bom, eu ficava quietinho, ele escutava eu lendo o versículo, e ele ficava. Mãe, eu falei, meu filho. E ele ficava escutando ali, ele está prestando atenção. Muitas vezes, quando você está num quarto, quando eu estou num quarto, você, pai, também, tenho certeza que seu filho vai fazer isso. Ele vê você orando, ajoelhado ali no chão, e ele vai vir falar com você, e ele vai ver que não pode incomodar que você está conversando com o pai. O que ele vai fazer? Ele vai se ajoelhar também. O Israel, ele se ajoelha também. Ele é uma benção, mas quando ele vê, ele se ajoelha também. E eu, quando estou sentindo alguma dor, eu falo, filho, eu estou com dor, vem orar na mamãe. Aí eu, Aí lá vem ele. Por quê? Porque ele vê o pai dele orando em mim. Antigamente, eu sentia muitas dores. E o pai dele orando em mim, e ele via. E foi o que ele fez? Ele veio, nem questionou nem nada. Colocou a mãozinha dele lá, fechou o olhinho, ele falou, Senhor, papai do céu, abençoa a minha mãe, tira todo o mal dela, pai, toda a dor, em nome de Jesus. Amém. Só isso. Glória a Deus. Direcionamento. Direcione teus filhos, ensine ele também, porque eles vão aprender pelo que eles estão vendo e o que eles estão escutando. Amém? Glória a Deus. Então, o espiritual também é essencial. Da mesma forma que nós alimentamos nossos filhos todos os dias, que nem o Israel também. Ele fala que ele foi uma vez comigo lá na loja, porque eu trabalho na frente, e eu moro atrás. E aí, a Jennifer não deu, ele tomou café. A minha filha, a Jennifer, a maiorzinha, não deu o lanche dele, que é o lanche das 10 horas. E ele chegou e falou lá, mãe, a Jennifer não me alimentou. Como assim, meu filho? Mãe, eu como 2 vezes de manhã, eu só comi uma. Eu falei, meu filho, sério. A criança sabe. Então, da mesma forma que nós alimentamos nossos filhos todos os dias, também tem que ter o espiritual, o direcionamento na vida deles. E eles vão aprendendo, brincando. Eles pensam que estão brincando, vão aprendendo. As formas que eu trago para vocês hoje, nesta noite, é exemplo de Israel novamente. O Senhor, o Israel, ele já usa a palavra do Senhor a favor dele. E isso ele vai aprendendo. Quando ele faz alguma coisa de errado, ou ele machuca sem querer, ele pede desculpa, perdoa, mamãe. Aí eu peço perdão dele quando eu faço alguma coisa de propósito, para ver se ele vai despertando. E quando é comigo, eu falo que não perdoo. Aí, sabe o que ele fala? Ele fala, mamãe, o Senhor disse que nós temos que perdoar 60 vezes 7. 60 vezes 7.
Aí eu falei, usando a palavra, a seu favor, né? Então tu tá sabendo. Ou seja, eles pegam. Traz o ensinamento para eles que eles vão assimilando. E vão usando a favor deles. Amém? Glória a Deus. Eu não nasci em berço evangélico. Eu creio que os que nasceram em berço evangélico, eles estão abençoados. Eu não tive esse privilégio de nascer no berço evangélico. Eu, quando pequena, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite, então eu não tinha muito direcionamento do pai, que ele não morava com a gente, morava com outra família, e minha mãe que trabalhava direto, então eu quase não via ela. E eu, quando eu era pequena, eu ouvia falar de Deus, mas eu não sabia quem era. Ouvia falar de um homem que morava no céu. Onde é que esse homem está? Falavam que era Deus. Quem é esse homem? E quando eu era pequena, eu ficava pensando, quem é? O que foi que eu fiz? Comecei a ir para a igreja com a vizinha. Ela me chamava. E eu ia, criança, por isso que eu falo, invista na criança. Tanto do vizinho, quanto do primo, invista que a criança ela vai crescer. Olha, eu estou aqui hoje, amém? Glória a Deus. Eu ia para a igreja com ela, e lá eu escutava os ensinamentos do Senhor, o Senhor direcionando, falando, eu ficava, como é que esse homem existe? Aonde é que eu não vejo ele? Fala, eu não sinto ele. Como é que falam de um homem que eu não estou vendo, mas as pessoas elas têm a plena certeza que ele existe? E nisso eu fui crescendo na adolescência. Comecei a me firmar na adolescência jovem, aos cultos, 18 anos. Essa foi a minha trajetória. Conheci a palavra do Senhor verdadeiramente, porque antes só escutava falar. Né? Hoje em dia nós fazemos trato, como eu falei, criança que a gente faz trato com a criança para ela ficar quietinha e dar o celular. Né? Tá errado. Os jovens fazem trato. Eu, no caso, fazia trato com meu amigo, de ele ir para a praça comigo e depois eu ia para a igreja com ele. Por quê? Porque eu não queria ir para a praça sozinha e minha mãe também não ia deixar. O que eu fazia? Eu ia para a praça, andava de patins, né? Gostava muito de andar de patins. Andava, voltava, mas no dia seguinte eu me preparava. Falei, eita, hoje eu tenho que ir para a igreja. Aí eu falava, meu pai amado, e agora o que eu vou inventar? Só que não tinha como inventar. A irmã dele já estava me conhecendo, já mandava mensagem para mim e eu ia. E nesse ia, vai, comecei a ir, e até que conheci meu esposo. Quando nós estamos ali no Senhor, o Senhor ele vai traçando cada caminhada nas nossas vidas. E Ele vai direcionando direitinho. Você jovem também, o Senhor está direcionando cada passo. Se empenhe na palavra, se empenhe na obra do Senhor, que Ele vai vir sobre a sua provisão, na sua direção. O Senhor ele tem cada um nas tuas mãos, Ele tem na mãozinha dEle. A cada um. Então, eu não tive esse privilégio de nascer no berço evangélico, mas depois de grande eu tive o conhecimento do Senhor Jesus. E glória a Deus, estou hoje aqui com meu esposo e as minhas filhas. Eu tive o privilégio de criar minha filha no meio evangélico. Só que tem muitas crianças também que foram criadas no berço evangélico e tem aquelas bênçãos, porque o pai ora, a mãe está ali orando e está ali, né, intercedendo, fazendo de tudo. A minha filha, ela está com 17 anos. Eu, na idade dela, eu acho que eu estava com... Acho que eu não tinha nem juízo da metade que ela é hoje. Por quê? Porque foi ensinado, foi direcionado. É uma menina dócil, é uma menina respeitável. Então, ela está ali. Foi ensinar, e estou tentando ensinar o Israel também, que é uma benção. Amém? Vamos ensinar nossos filhinhos também, amados. Mas tem filhos, né, que muitas vezes ele vem trazendo consigo palavras duras para os pais. E eu volto a falar para vocês, não são as crianças grandes, são de pequenininho.
coisas bonitinhas, né? Engraçadinho, aquele engraçadinho vai crescendo, a mãozinha dele que vai batendo na sua cara vai, né? Vai aumentando a intensidade, a mãozinha dele vai crescendo. Nós temos que direcionar eles, as crianças, ao certo e ao errado. Amém? Na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Nós temos que cumprir esse papel de produzir neles a certeza que o Senhor, Ele está ali do nosso lado, nos direcionando e nos cobrindo com a sua proteção. Muitas crianças, elas veem muitas coisas que os pais não veem. Até mesmo no mundo espiritual, as crianças, elas enxergam. Por quê? Porque elas são puras. E muitas vezes elas estão ali falando para os pais e para as mães. E as mães e os pais não acreditam e muito menos prestam atenção. Comece a prestar atenção nos seus filhos. Em tudo que ele falar. Em tudo que ele direcionar. E quando ele apontar. O Israel, ele tem aquela visão também aberta. Desde bebezinho. Ele vê as coisas, eu começo a prestar atenção no que ele está falando, o que, meu filho? E ele vai falando das coisas e vai direcionando direitinho. O que acontece? Eu falei, pera lá, vem cá. Vamos pegar o óleozinho e vamos sair orando. E ele vai com a mãozinha dele lá, com medo, com a mãozinha dele assim, ó. E a mamãe lá, o papai lá orando, e ele lá, mas está ali. Então direcione os seus filhos. Porque o Senhor, Ele vai cobrar a vida deles diante de ti. Você não vai ter poder falar, ele não quis ir para a igreja. Quantos anos ele tinha, minha mãe? Ele tinha 7, 8 anos. Venha você aqui. O Senhor, Ele vai cobrar. Direcione os filhos, amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos ver na epístola 3 de João, último versículo, nós estamos finalizando. João 3, vamos ver o verso 4. Estou quase, apóstolo. Amém? Terceira epístola de João, verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Cumprir esse papel na vida dos pais, direcionando os filhos, tem que ser de alegria, não de fardo. É uma alegria direcionar nossas crianças, direcionar os jovens, direcionar o caminho em que eles devem traçar. Não traga para você, jovem, né, coisas do passado. Porque meu pai me bateu, minha mãe me bateu, então eu sou revoltado, eu sou, né, o coitadinho. Não! Mostre que você vai ser melhor diante do Senhor. Mostre. Meu pai me batia quando era pequeno. Toda raiva, toda falta de perdão tem que ficar fora das nossas vidas. Esse é um sinal de que o Senhor está tratando nas nossas vidas. Quando você perdoa o papai, perdoa a mamãe pela palavra pesada, perdoa. Palavras que muitas vezes são direcionadas na nossa direção pela própria mãe, pelo próprio pai. Muitas vezes porque o pai e a mãe não têm o entendimento e a direção, e ela começa a jogar maldição sobre os seus filhos. Não fique com raiva. Se sua mãe e seu pai não for cristão, ore por eles. Jovens que estão aqui, ore pelos seus pais. Criança também, ore pelos seus pais. Eu, quando era criança, eu orava pela minha mãe. E olha que eu não acreditava que ia acontecer a convenção dela. E aconteceu. Pela glória do Senhor Jesus, eu ganhei ela para o Senhor, amém? E glória a Deus, ela está até hoje nos caminhos do Senhor. É como eu falava para ela, minha mãe me dava trabalho. O filho dela está bem aí atrás também, meu sobrinho. Porque quando a som do mundo querem saber, né, de bebê, de festa, de piseiro, e eu, criança, via tudo isso. Eu tinha... Muitas vezes as pessoas, né, as crianças, elas fazem o que os pais faziam. Eu bebi? Não.
Eu fumei? Não. O que foi que aconteceu? Eu falei, não, eu vou ser diferente. Eu vou ser uma mulher diferente. Eu vou criar meus filhos diferentes. Eu vou direcionar eles diferente. Porque, glória a Deus, o Senhor é na nossa vida. Então tenha você esse entendimento, tenha você este alvo na sua direção e na sua vida. Prossiga na direção certa e avante. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé neste momento. Viu, pastor? Apóstolo, glória a Deus. Vamos fazer a oração de agradecimento ao Senhor por esta palavra que Ele trouxeste aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Peço que você agora se desligue das coisas que estão acontecendo, que você deixou lá. Pensamentos de cansado, corpo cansado, tudo cansado, saia da nossa vida neste momento, amém? E direcione agora a sua oração ao Senhor. Levante suas mãos ao alto. Obrigado, Senhor. Santo, santo tu és. Restaura, xalamanaladeia. Restaura, Senhor, os ensinamentos que tu tens, Senhor Deus. O Senhor fala nesta noite que Ele está restaurando o coração do pai com o filho, da madeira cheia. O Senhor está restaurando aqui corações e Ele está falando com você, pai. Ele está falando com você, mãe. Direcione os filhos, coloque ele na direção e do caminhar através dos ensinamentos. Xaramanalabadereda lá. Ei, choranalamanechou. Santo, santo Pai. Aleluia. Labadelamanalaçoias. Abençoa, Senhor, os pais, Senhor, que estão aqui. Cada mãe, Senhor. Abençoa as crianças. Cuida, Senhor, delas, Pai. Com amor, Senhor, grandioso, Senhor, que Tu tens, Senhor Deus, implantado nas nossas vidas. Pai, que todo trauma, Senhor, que foi lançado e plantado lá no passado, Pai, vem arrancar, Senhor, essas dores do nosso coração, na qual tem empatado nossos ensinamentos aos nossos filhos, Daranalabaia. Todo bloqueio, vai desbloqueando da nossa vida, Pai, Xalamanalai, trazendo direcionamento, Senhor, aos nossos corações da Tua palavra, Senhor, e leva-nos, Senhor, em direção, Pai, ao alvo que é o Senhor Jesus e a Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Uma grande salva de palmas para o Senhor. Aleluia, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E eu agradeço, minha apóstola, a oportunidade, amém? Que o Senhor venha abençoar cada vez mais. Glória a Deus. Obrigado, pastora Giovana.